TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste instante a 93ª reunião solene de 2024 da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com a entrega de título de cidadão campineiro, o senhor Valdir Oliveira, por proposição do vereador Paulo Búfalo. Nesta oportunidade, também faremos a entrega da medalha Câmara Municipal de Campinas, outorgada a pessoas que se destacaram em sua área de atuação, a Nilvanda Sena Rodrigues, também por indicação do vereador Paulo Búfalo. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, e para presidir esta reunião solene, o vereador Paulo Búfalo. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta tarde. Por favor, recebam Nilvanda Sena Rodrigues. Recebam agora Valdir Oliveira. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Paulo Búfalo para declarar aberta esta reunião solene. Alô. Bem, boa tarde. Vamos aqui às formalidades, né? Boa tarde a todos, todas e todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de título de cidadão campineiro a Valdir Oliveira e de medalha da Câmara Municipal de Campinas a Nilvanda Sena Rodrigues. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. Entre outras mil
Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, rediga o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos todos a tomarem seus lugares. Agradecemos a presença de todos nesta solenidade e agora convidamos à tribuna o vereador Paulo Búfalo para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados de hoje.
Bem, boa tarde a todos, todas e todos novamente. Queria cumprimentar aqui os expositores aqui da Feira Afromix, os artistas que vão se apresentar aqui posteriormente, os organizadores da feira. Para nós é muito importante, em nome da Câmara Municipal, realizar essa sessão solene, em particular para agraciar o senhor Valdir Oliveira e a Nilcena com honrarias da Câmara Municipal, dos quais nós fizemos questão de organizar a entrega dentro da Feira Afromix, porque nós entendemos a feira já como um patrimônio da cidade. Nós entendemos que a feira é um território importante da cultura, da memória, da produção artística do povo negro aqui da nossa cidade. E mais que isso, a gente quer longa vida à Feira Afromix. Os nossos mandatos, eles passam, e as manifestações culturais como essa feira, elas seguem, passando de geração a geração. E o seu Valdir, como um dos organizadores dessa feira, nós achamos que era muito justo fazermos a entrega nesse período. Bom, o seu Valdir Oliveira, reconhecido pesquisador da história da cidade de Campinas e de seus personagens, mudou-se para cá nos anos 70, vindo de Dracena, tendo como pais o seu Luiz de Oliveira e a senhora Herminda Pires de Oliveira. A partir de 1985, ele se engaja num conjunto de movimentos sociais daqui da nossa cidade e atua como ativista da Anistia Internacional, se dedica a pesquisar a história da cidade em várias áreas, se especializa como escritor, compositor, teatrólogo, diretor de teatro, atua como voluntário na Fundação Irmã Ruth, foi vice-presidente do Centro Cultural Recreativo Benedito Campos Machado, nosso querido Machadinho, que nós precisamos resgatar o funcionamento, seu Valdir? Trazendo a condição que ele sempre foi de guardião da cultura afro aqui na nossa cidade. Coordenador do Conselho Local de Saúde, do SAMU. E o seu Valdir tem também um longo currículo de atuação na organização dos conselhos locais, do Conselho Municipal de Saúde, da mobilização dos movimentos populares de saúde da nossa cidade. Além disso, presidiu a Liga Independente das Escolas de Samba de Campinas de 2016 a 2022, coordenou o grupo de pesquisa de formação da Liga Metropolitana de Capoeira de Campinas, de 2010 a 2023, é sócio honorário do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, é autor do livro que contou a história do Elesbão, a injustiça a serviço da elite, e também é autor de um roteiro da cultura afro-brasileira aqui na cidade de Campinas. Isso desde 2015. Também construiu e foi
responsável pelo cortejo Elesbão Vive, que ocorreu em 2018. É autor da peça Alfagama Luiz, o advogado da justiça, que apresentada no prédio da Liderwood em 2019, organizador do sarau Somos Todos Passarinhos, também apresentado ali na Liderwood, e uma lista imensa de contribuições que, se eu for continuar lendo, nós vamos aqui até às 17. Então, eu vou sintetizar dizendo que o seu Valdir é daquelas figuras, né, que quando ele aparece no ambiente com o seu chapéu, a gente já diz o seguinte: está ali uma certa parte da história da cidade de Campinas. Portanto, o seu Valdir recebe esse título de cidadão campineiro por essa contribuição, porque ao escrever essa história, com o seu olhar, com as suas palavras, de militante, de ativista, de historiador, ele guarda e transfere para a história, né? Já que, pensando no autor aqui que falou que um livro, ele é uma carta também a amigos distantes, seu Valdir conta um pouco da história de Campinas a amigos distantes. E, portanto, merece, da nossa parte, o reconhecimento de cidadão campineiro oferecido aí pela Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado, seu Valdir, pelo trabalho incontestável que o senhor desenvolve para a cidade de Campinas, né, na guarda da nossa memória, da nossa história, e dessa forma eternizando a história da nossa cidade. Muito obrigado, receba esse nosso título. Também a nossa querida Nilcena, nós fizemos questão de entregar para a Nil aqui o título de cidadã campineira, que nessa solenidade, ali na abertura formal, eu acabei descrevendo que ela vai receber aqui uma medalha que é concedida pela Câmara às figuras expoentes da cidade de Campinas. Mas eu quero dizer que eu trouxe aqui, inclusive, o título de cidadã campineira. A Nil, ele está concedido, no entanto, para que nós pudéssemos fazer a entrega nesse território, aqui na Feira Afromix, que nós considerávamos muito importante que isso ocorresse, nós tivemos que apresentar um requerimento pedindo para essa entrega ocorrer fora da Câmara Municipal. E no dia da votação desse requerimento, nós não tivemos quórum na Câmara de Campinas e, infelizmente, não aprovamos o requerimento. Portanto, o título será concedido e nós, como nós preferimos olhar pelo lado positivo da história, eu comuniquei a Nil que ela vai poder comemorar 2 vezes, aqui na Feira Afromix e num outro dia que nós vamos fazer uma festa com as promotoras legais, enfim, com o Baque Mulher e tantos outros locais que a Nil atua, e vamos entregar o título oficial, também com a presença do senhor Valdir, que nós vamos convidar para participar. Mas a Nilvanda Sena Rodrigues, ela nasceu em Goiânia e é a 9ª filha de pai cearense e mãe pernambucana. Quando criança, foi morar no Maranhão e aos 10 anos perdeu pai e mãe e tornou-se ali a responsável pelo cuidado e provento de toda a família.
e dos irmãos, né? Acordava às 4h30 da manhã, ia para a beira do rio lavar roupa. E com as lavadeiras, enfim, ela, enquanto aguardava as roupas ali ou quararem ou secarem, elas cantavam várias músicas. E isso acho que foi inspirando, né, essa figura que hoje nos prestigia com a sua música, a sua arte, o seu conhecimento culinário e tantas outras características da ANIL. Então, a ANIL vem desenvolvendo em Campinas ações de combate ao racismo, com práticas educacionais, artísticas e de organização nos movimentos de arte e cultura e no movimento de mulheres negras de Campinas. Também tem atuação e trabalha no grupo que são as promotoras legais populares, combatendo a violência de gênero e o racismo estrutural, apresentando de forma simples os direitos das pessoas, principalmente das mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, junto aos órgãos públicos. A ANIL é agente comunitária de saúde, líder comunitária, atuando junto à população mais vulnerável e periférica, além de uma griota e artista. Está como promotora legal desde 2010 e ajuda a formar novas mulheres nesse coletivo, com cursos organizados aí pela Associação das Promotoras Legais Populares, Cida da Terra de Campinas e região. Por ano são aproximadamente 90 mulheres e nos últimos 3 anos, 45 detentas da Penitenciária Feminina de Campinas foram formadas com o objetivo de reinseri-las à sociedade. E aqui o desafio é fazer as mulheres se reconhecerem como pessoas de direitos, pessoas com direitos. Diz a liderança, as palavras da ANIL, aqui, entre aspas, né? O trabalho nas promotoras legais populares é voluntário, desvinculado de instituições governamentais. O modelo surgiu ainda nos anos 80 em países da América Latina e no Brasil na década seguinte, formando mulheres que trabalham para o fortalecimento dos direitos da população e para o combate à discriminação e à opressão, por meio do conhecimento dos direitos e dos caminhos de acesso à justiça. Então, por todas essas contribuições, nós queremos, em nome da Câmara Municipal de Campinas, atribuir esse título de cidadã campineira a Nil Sena. E aí, uma palavrinha aqui sobre os dois. Porque seu Valdir, com essa história de fazer pesquisas profundas, ele mexe muito assim, tanto com a história, como com coisas que as pessoas têm como certa. Ah, isso daqui está tudo consolidado, está tudo consenso. E aí seu Valdir puxa lá um raminho da história, fala, opa, tem um dissenso aqui, que nós vamos precisar construir. Por isso, seu Valdir teve 2 vezes a tentativa de reconhecimento como título de cidadão. A primeira não surtiu efeito na Câmara, mas na segunda, com a energia, com as histórias, com a contribuição do seu Valdir, ficou incontestável que ele precisava ser reconhecido como cidadão campineiro. E a Nil, como ela gosta de fazer arte, o que aconteceu? Quando nós íamos votar o título da Nil, entrou ali meio de como um submarino na pauta da Câmara,
um tal título de cidadão para uma figura que eu nem vou dizer para vocês quem é, porque era muito desagradável. E nós, movimentando a comunidade, os movimentos sociais, fizemos cair aquele título de cidadão. Como eles queriam revanche conosco, disseram o seguinte: nós também não vamos aprovar o outro que está na pauta. Nós retiramos aquele dia e fizemos a Câmara Municipal compreender que não havia por que não reconhecer a contribuição que a ANIL tem para a cidade de Campinas e, portanto, aprovar o seu título de cidadã campineira. Então, nós chegamos nessa sessão de hoje para poder fazer o reconhecimento. Eu quero agora passar novamente ao cerimonial, agradecendo muito aos organizadores aqui e organizadoras da Feira Afromix, porque para mim é um orgulho imenso poder entregar esses 2 títulos a esse companheiro e essa companheira dentro desse território de resistência da cidade de Campinas, não só pelo local, mas também pelo trabalho, seu Valdir e todos os organizadores e organizadoras da Feira Afromix desenvolvem nessa cidade. Muito obrigado e vamos passar a entrega aí formal. Nós agradecemos e anunciamos a presença da vereadora Paola Miguel nesta cerimônia e também de Jaqueline Damasio, coordenadora do Centro de Referência dos Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação Religiosa. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro a Valdir Oliveira. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 5.656, de 13 de dezembro de 2023, concede a Valdir Oliveira o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 22 de setembro de 2024. Assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, e o vereador Paulo Búfalo, autor desta honraria. Agora recebe a medalha a Câmara Municipal de Campinas, por seu destaque em sua área de atuação, Nilvanda Sena Rodrigues.
Convidamos agora à tribuna nossos homenageados para seus discursos de agradecimento. Primeiramente, senhor Valdir Oliveira. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, que me trouxe até aqui, né, para esse evento, né, nessa cidade que eu adotei como a minha segunda cidade, e também a todos os orixás, né, que protegem a gente todos os dias pelo nosso caminho, pela nossa jornada. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, alguns vereadores falaram assim para mim: "Sr. Valdir, o senhor nasceu aqui em Campinas?" "Não." "O senhor não quer receber o título de cidadão campineiro?" Aí eu disse assim: "Não é hora ainda, não é hora." Bom, e outros convidaram e eu achei que não era a hora, né? Aí o ano passado, o Paulo, fui lá conversar com ele sobre algum assunto e ele falou disso. E eu falei assim para ele: "Posso pensar?" Aí, 2 ou 3 dias depois, eu fui lá e falei assim: "Paulo, tudo bem, eu aceito." E eu senti, não só a minha emoção, uma emoção dele também. E a gente fica assim, pensando nessa cidade. De 1964 até 1969, eu vinha aqui passear, 1 ou 2 vezes por ano. Aí, no final de 1970, eu mudei para Campinas. E eu costumo dizer o seguinte, que eu tinha aqui a minha irmã Wanda, que era mãe da Eusé, o marido dela, uma outra irmã chamada Jaci, que já faleceu, o marido dela e um irmão. Tinha 5 pessoas conhecidas nessa cidade, que tinha mais ou menos 330 mil habitantes. Porque eu vim de uma cidade que tinha, no máximo, 18 mil habitantes, 20. Então, quando eu falo assim, quando eu ia num bar tomar uma cerveja, eu ficava conversando com a garrafa, sabe? Porque eu não conhecia ninguém, então eu conversava com a garrafa. É muito bom conversar com a garrafa, porque ela não responde nada, ela fica quieta, mas a gente fala. Então, isso aconteceu. Bom, depois disso, um dia eu resolvi pesquisar a história da cidade. E eu fui no Condepac, que era ali no Palácio dos Azulejos. Eu cheguei lá e disse para a moça assim: "Escuta, você tem algum documento sobre a catedral?" Ela disse assim: "Eu vou trazer o processo de tombamento." Paulo, eu olhei assim e falei: "Processo de tombamento?" Como eu não conhecia muito isso, né? Eu falei: "Nossa, mas vamos demolir a catedral por quê?" Aí ela trouxe um monte de volume, eu falei: "Nossa, se eu soubesse, tinha pedido uma outra coisa de menor, uns 10 volumes." E eu li aquilo ali, olha, durante alguns meses, até saber o que aconteceu com a catedral. Sabe? Aí, depois disso, eu falei para ela assim: "Escuta, tem algum outro lugar que tem documentos da cidade?" Ela falou assim: "No arquivo da Câmara." E, na época, a Câmara era lá no Paço Municipal, onde é a prefeitura hoje. E eu fui lá e o pessoal falou: "Está aqui os documentos, isso assim, no armário, tudo junto, sabe? Assim, bem organizado, mas tudo junto, sabe? Não tinha organização nenhuma." Bom, e aí eu peguei e falei assim: "Bom, para mim começar a fazer isso, eu preciso fazer uma relação desses livros e dessas caixas." Bom, e eu fiz. Aí passou um tempo, eu fiquei sabendo que aquilo que eu fiz chamava-se instrumento de pesquisa, que está até hoje lá na Câmara, que muitos historiadores e pesquisadores usam aquele instrumento de pesquisa que eu fiz naquele ano, para mim poder saber o que estava acontecendo ali. Mas eu também me preocupo muito com a história dessa cidade, mas muito mesmo, sabe? E eu fico pensando, uma cidade que começou em 1722, né? Quando o governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, contratou 2 pessoas chamadas, um Bartolomeu Bueno da Silva, o filho do Anhanguera, e o sargento-maior Antônio Luiz de Barra, para reabrirem o caminho dos Goiás. O caminho dos Goiás saía da cidade imperial de São Paulo e ia até Belém do Pará. Passava pelo Mato Grosso
de Jundiaí, que hoje é Campinas. E aí eu comecei a pesquisar a história dessa cidade, fundada no dia 14 de julho de 1774, por Francisco Barreto Leme do Prado, elevada à vila no dia 14 de dezembro de 1797 e elevada à cidade no dia 5 de fevereiro de 1842. Tudo isso aconteceu na Praça Bento Quirino. E eu costumo dizer que aquele espaço ali é a maioridade jurídica dessa cidade, porque tudo aconteceu ali. Além de onde hoje está enterrado Antônio Carlos Gomes, ali foi a primeira igreja, a primeira câmara, cadeia do Tribunal do Júri, onde está enterrado o Carlos Gomes ali na Praça Bento Quirino. Ali aconteceu também a questão da abolição dos escravizados, em 1888, e também a proclamação da República. Então, eu costumo dizer que aquilo ali, aquele espaço ali, é a maioridade jurídica dessa cidade. E a bem da verdade, né, ela está meio descuidada, né? Para nós que somos pesquisadores e historiadores, a gente precisa tomar uma medida para que os monumentos históricos fiquem aqui, para que o futuro veja. E não a gente falar assim, lembra quando tinha tal coisa aqui, assim, assim? Lembra quando tinha não sei o quê, não sei aonde? A gente só tem a fotografia. E isso é muito ruim, sabe? Porque um país sem passado não tem futuro. Um país sem passado não tem futuro, de jeito nenhum. Porque a gente vai se amparar em quem? Se esse país não tem um passado. É igual a gente tem um passado. Por exemplo, eu vou citar alguns nomes aqui de meus antepassados. Por exemplo, Juliana Ferreira de Oliveira, Francisco de Almeida, Suzana Eufrásio da Conceição, Manuel de Oliveira, Maria da Conceição, Francisco de Almeida, Maria de Jesus, Maria Benedita Godoy de Carvalho, minha mãe, Orminda Pires de Oliveira, certo? Eu sinto aqui a falta hoje da minha irmã, né? Wanda Pires de Oliveira, que é mãe da Ucéia, que sempre esteve aqui com a gente, que também faz parte, né, do nosso passado, da nossa família, e isso é muito importante, você não esquecer dos seus antepassados, assim como você não pode esquecer do passado da sua cidade, né? E isso é muito bom. E eu tento fazer o possível para que a história dessa cidade sempre seja elevada, sempre seja lembrada, mas é muito difícil. A gente não tem recursos para fazer esse tipo de situação, viu, Paulo? E aí, se a gente não tiver as autoridades junto do Executivo e do Legislativo para fazerem com que a história dessa cidade seja ensinada nas escolas, o que nossos meninos vão aprender? Como é que eles vão saber quem foi quem nessa cidade? Quem foi Antônio Carlos Gomes? Quem foi Manuel Ferraz de Campos Sales? Quem foi esse? Quem foi aquilo? Se não ensinar isso na escola. Porque não se ensina na escola. As crianças não sabem quem é quem do passado dessa cidade. De vez em quando eu pergunto para alguém, você sabe quem foi o fundador da cidade? A pessoa já fala assim, Francisco de Sérgio, meu nome é Francisco de Sérgio. Aí depois vem Campos Sales, vem um monte de gente, menos Barreto Leme. Então, eu fico pensando, será que a gente não poderia ensinar nas escolas a história dessa cidade para esses garotos, para eles saberem? Eu acho que a gente precisa tomar uma providência, não, Paulo? Uma providência urgente, porque não adianta nada as crianças saberem a história da Rússia, dos Estados Unidos, não sei de onde, e não saber a história da cidade onde ele nasceu. Você fica sem base, fica muito difícil você não saber o seu passado, você não saber quem foi o seu antepassado, quem foi esse ou quem foi aquilo nessa cidade. E isso é muito preocupante. Além de ser preocupante, é muito triste. A cidade fica sem um passado. E como eu disse, né, um país sem passado não tem futuro. Então, hoje, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu estou vendo diversas pessoas aqui, inclusive 2 pessoas que estão ali, que fazem parte do Conselho Local lá do Rosália, lá da minha área, certo?
e algumas outras pessoas que eu estou vendo aqui, amigos da gente. Então, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pela presença, não só aqui, mas também na Afromix, diversas vezes. E eu digo uma coisa para os alunos, as pessoas que estão aqui. Gente, estudem, estudem, estudem e estudem, porque você, sem um diploma na mão, fica muito difícil você conseguir alguma coisa nesse país. O único jeito é estudar. Estudar para poder ir numa faculdade e tirar um diploma. Seja lá o que for, mas aquilo que ele pensa em ser. Vai lá, luta, pega a cabeça e vai à luta. E a gente faz o que pode para ajudar as pessoas. Muito obrigado a todos e parabéns para vocês. Com a palavra agora, para seu discurso de agradecimento, Nilvanda Sena Rodrigues. Oi, boa tarde, gente. Olha, eu preciso falar para vocês dessa grande felicidade, dessa grande alegria que é para mim, né? Essa migrante está aqui hoje recebendo essa honraria, né? Que eu considero muito importante. Então, às vezes, né? No nosso dia a dia, pode ter pessoas que falam assim: nossa, mas a Nil está dando importância para títulos, né? Para esse tipo de honraria. Eu dou sim. Eu dou e dou muita. Sabe por quê? Porque para uma mulher com o meu perfil, o contrário das honrarias que uma cidade pode lhe dar é a exclusão. É o que a gente já conheceu desde o útero da nossa mãe, né? A exemplo disso, a gente pode falar aí da dona Sônia, né? E da campanha Sônia Livre, que nós, promotoras legais populares, estamos encabeçando uma campanha internacional pela liberdade da dona Sônia. É a dona Sônia, que muita gente pode não saber quem é, mas ela é uma mulher preta como eu, 50 mais, e que foi traficada e que vive hoje na casa do desembargador, de um desembargador de justiça, que é o senhor Jorge Luiz de Borba. Esse homem que escravizou essa mulher preta, que trouxe para o seu contexto de trabalhadora dentro de sua casa, ainda na sua adolescência, e que, no entanto, essa família do senhor desembargador, Jorge Luiz de Borba, mudou e mudou e mudou tanto de endereço que a família da dona Sônia se distanciou e perdeu o contato com ela. Mas durante a pandemia, quando eu costumo dizer, considerando o lugar que a sociedade costuma nos dar, que é o lugar de bichos, a pandemia revelou muitos bichos, não é? Desde as antas, as capivaras e tantos outros bichos que nós ocupamos o lugar deles, a pandemia veio revelar quando nós tivemos que nos recolher. Mas para nós, que já somos bichos numa sociedade racista, foi o nosso momento de, ainda assim, ter que sair do lugar de segurança, que é dentro dos lares, e colocar o lixo dos bacanas na rua e fazer o que os bacanas não saíam para fazer. E numa feita dessas, a dona Sônia foi colocar o lixo do Jorge Luiz de Borba, desembargador de justiça. Quando ela foi colocar na rua, a vizinhança viu. E aí então descobriram que ali, na casa daquele bacana, havia uma mulher sendo escravizada. Mulher essa com problemas psiquiátricos, com problema de surdez, e também pelo fato dela nunca ter sido tratada como um ser humano, ela sequer desenvolveu a oralidade, o que já é uma dificuldade para alguém que porta a questão da surdez. Bom, a dona Sônia surgiu então
e a mídia trouxe ela para nós, trouxe notícia dela para nós, e sua família acessou essa notícia. Quando é feita a denúncia, né, para a justiça, então a justiça recolhe essa mulher para um abrigo. Sua família tem que fazer contato com ela, mas é negado, porque a justiça, mais uma vez, considerou que ser escravizada não é ilegal e não é irregular, mas a família não tinha direito, né, não tinha índole para acessar aquela ente querida que lhes foi roubada. Bom, o desembargador, fazendo uso que a nossa justiça tem, e que ele, como um pseudo... E ele, enquanto um conhecedor da justiça, sobretudo de suas brechas, ele aproveitou dessa brecha e recorreu à justiça, e teve da justiça a autorização de visitar a dona Sônia naquela casa onde ela deveria estar protegida. E não bastasse isso, ele entrou com um pedido para que ela voltasse para a casa dele, aonde a dona Sônia se encontra hoje, de volta na casa desse desembargador. E agora ele entra com um pedido de adoção da dona Sônia com vínculo parentesco. Porque se ele conseguir isso, ele sequer terá que indenizá-la quanto aos seus direitos que foi negado ao longo da sua escravização na sua casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso para dizer por que é que eu honro o título de cidadã campineira. Não é que eu não saiba que eu sou uma cidadã, não, porque isso eu tenho negritado em minha vida. Eu tenho filhos nessa terra, tá ali meus filhos, Francisco da Mata, produzido e estreado em Barão Geraldo, tá ali a Luzia Sena, produzida nessa cidade, nascida em São Luís do Maranhão. Entretanto, são 2 cidadãos de bem, sabe, que estão se desenvolvendo aqui nessa cidade, para além do meu legado de luta. Mas a minha luta maior foi criar meus filhos, cidadãos de bem, que estão aí. Então, quando eu trago a história da dona Sônia, é para dizer, eu podia vir aqui só cantar um samba de bumbo, como eu vou fazer, sim, sabe, porque esse também é um dos meus legados legítimos nessa cidade, porque aqui eu conheci o mestre Benê Moraes, eu conheci o mestre Alceu Estevão, a mestra Sinhá. Aqui em Campinas eu conheci Raquel Trindade, eu conheci Renata Oliveira, e conheci Ana Miranda e tantas outras expoentes do samba de bumbo, não é? Então, para mim, eu não estaria cumprindo com o meu papel se eu viesse aqui tão somente agradecer esse título pelo que eu serei grata a minha vida inteira, mas eu tenho que vir aqui dizer, eu vou muito bem, sabe? Sobre todos os pontos de vista, cada vez melhor. E não tenho problema de dizer isso sem modéstia alguma, porque a modéstia é o início da confusão, sabe? Porque quando a gente tem que ser modesto perto de alguém, quer dizer que essa pessoa não é minha coisa nenhuma, sabe? Eu quero poder andar descalço no meio dos meus e por onde quer que eu possa andar. Mas quando eu venho aqui, eu digo muito obrigada, Câmara, muito obrigada, Paulo Búfalo, por esse título, mas nós estamos, inclusive, num momento político que a gente não pode se esquecer de votar direito, sabe? Porque nós temos candidatos aí que votaram pelo PIDES, que é mais uma das ocupações injustas do nosso solo, que vai, mais uma vez, submeter a nossa população trabalhadora a serviços desumanizados, sabe? E a questão da mulher, né, da violência contra a mulher, a gente conta nos dedos os nossos vereadores e nossas vereadoras que abraçam essa causa. Então, eu vim aqui receber esse título e dizer, gente, muito obrigada, mas a luta continua, viu? Então, eu queria concluir com uma cantiga do samba de bumbo, que diz assim:
Sou cantadeira, cordelista e PLP. Sou cantadeira, cordelista e PLP. Pra quem não me conhecia, eu me apresento pra você. Sou cantadeira, sou bombeira, rezo pra todo mundo. Sou cantadeira, sou bombeira, rezo pra todo mundo. Se o bumbo me procurou, tenho um respeito profundo. É no giro da saia que eu movimento o mundo. É no giro da saia que eu movimento o mundo. E o bumbo me procurou, tenho respeito profundo. O meu bumbo de samba, Walter Rios foi quem me deu. O meu bumbo de samba, Walter Rios foi quem me deu. E eu batizei Vé Emiliano pelas mãos de mestre Alceu. Batizei Vé Emiliano pelas mãos de mestre Alceu. Toco samba de bumbo dentro e fora do roçado. Toco samba de bumbo dentro e fora do roçado. Na cidade de Campinas também tenho meu legado. Na cidade de Campinas também tenho meu legado. Na cidade de Campinas também tenho meu legado. Salve o ponto! Axé, minha gente, muito obrigada. E seguimos em luta. Vamos votar direito. Muito obrigada, Paulo Búfalo. Nós anunciamos a presença da vereadora Mariana Conte. E com a palavra agora, o vereador Paulo Búfalo para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, eu queria, então, em nome da Câmara Municipal de Campinas, agradecer a presença de todos, todas e todes. Agora aproveitem a feira Afromix aí, a arte, a cultura, a culinária aqui exposta, e vamos celebrar agora aqui os títulos do nosso amigo e companheiro aqui, Valdir Oliveira, e a cidadã campineira aqui, Nilvanda, né, a Nilcena, que nos prestigiou aqui com esse samba de bumbo. É isso aí. Vamos lá, então, declaro encerrada a presente reunião solene. TV Câmara, Campinas.